Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o VISC11, um fundo imobiliário dos segmentos de shopping, e está bem descontado esse fundo imobiliário, não só ele, mas como todos os fundos desse setor, desse segmento de shoppings que sofreu bastante aí com o fechamento das lojas, fechamento dos shoppings durante a pandemia. Então eu acho que pode ser uma oportunidade de você comprar cotas desses fundos imobiliários hoje para colher frutos lá na frente, ok? Então vamos para o VISC11 hoje. Então vamos lá, VISC11. Mas antes de começar o vídeo, deixa eu fazer uma pergunta sincera para vocês. Porque as visualizações do canal nos últimos meses, pelo menos no último mês, tá caindo bastante. E aí eu gostaria de fazer a pergunta vocês estão gostando desse formato de apresentação que eu trago aqui? Porque aqui eu vou lá nos relatórios, vou nos sites e trago as principais informações que a gente precisa para a gente escolher as ações e escolher os fundos imobiliários. Eu não trago o relatório completo, como outras pessoas passam, abre o relatório, o PDF fica rodando para baixo, que eu acho que é meio confuso, principalmente para as pessoas que estão iniciando no investimento. Então eu já trago logo o suprassumo da coisa ali para a gente pelo menos já criar um alerta, já criar ali, esse fundo imobiliário, essa ação é legal, agora eu vou me aprofundar nela. Então essa é a minha filosofia de trazer dessa forma a apresentação. Então eu gostaria de vocês, se está legal, se vocês gostariam que mudasse alguma coisa, acrescentasse outra coisa, eu trago normalmente a parte fundamentalista antes e depois no final a análise gráfica, que é legal, eu acho que a gente saber o ponto de entrada que a gente está no atual momento. Então eu gosto desse tipo de apresentação, mas o que vocês gostam é o que importa para o canal aqui, tá bom? Então eu gostaria, com a sinceridade, que vocês respondessem aqui embaixo se tá legal e sugestão de vídeos também que a gente pode fazer aqui, beleza? Então vamos começar agora o VISC11. Então é um fundo imobiliário do segmento de shoppings que está bem afetado aí no meio da pandemia. Seu tipo de gestão é uma gestão ativa e o seu público-alvo são os investidores em geral. A cota hoje ela está sendo negociada a R$ 98,40 e o seu preço sobre o valor patrimonial aqui que pode ser a oportunidade de investimento. Está sendo negociado hoje a 0,82. Então isso aqui são 18% de desconto que esse fundo imobiliário está sendo negociado. Mas se você olhar os outros fundos de shopping também, está tudo nessa faixa aí. Tem alguns que está até mais em conta em relação ao preço sobre o valor patrimonial. E a liquidez média diária dele é muito boa, de R$ 2 milhões sendo negociados todos os dias. E o dividend yield dele hoje é de 5,69%. É um dividend yield bom, razoável ali, mas já pagou períodos melhores. Porque é claro que o meio da pandemia que a gente está passando agora afetou muito a receita desse segmento de shopping. E a sua valorização nos últimos 12 meses foi uma desvalorização de 9,72%. Aqui embaixo algumas informações gerais do fundo. Então o seu gestor é a Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda, o administrador é o BRL Trust, distribuidora de títulos e valores imobiliários. A quantidade de cotas que hoje tem são 14.270.995 cotas e o número de cotistas no dia 30/9/2021 era de 197.158 cotistas. E aqui embaixo são as taxas de administração que esse fundo imobiliário possui. Quais são? Se o valor de mercado do fundo for de até R$ 1 bilhão, a taxa de administração seria de 1,35% ao ano. Sobre o valor que exceder 1 bilhão até 2 bilhões, 1,2% ao ano. E sobre o valor que exceder 2 bilhões, 1,05% ao ano. Aqui a gente consegue enxergar o impacto da pandemia no histórico de distribuição dos dividendos ali por cota do VISC11. Olha só, em outubro de 2020 começou a retomada ali, passou a primeira onda do Covid-19, então começou a retomar. Olha só a quantidade, 37% distribuído por cota, foi aumentando e chegou a 60 centavos por cota em janeiro de 2021. Logo em seguida veio carnaval de 2021 e aí pronto, a segunda onda do Covid veio de novo. E aí as receitas dos shoppings diminuíram bastante, então automaticamente diminuiu a distribuição aqui e depois veio retomando de novo e hoje está nos patamares de 58 centavos. Então está voltando ao normal, está melhorando. Nós vamos ver lá na frente o nível de inadimplência diminuiu bastante também e isso aí é um sinal de retomada dessa economia do segmento de shoppings, ok?
Aqui embaixo a data CON e a data de pagamento dos dividendos normalmente é entre o dia 26 ao dia 30 do mês e o pagamento é mais ou menos lá no meio do mês seguinte, entre o dia 12 ao dia 15 do mês, ok? O portfólio desse fundo hoje ele é composto por participação em 19 shoppings em 12 diferentes estados, administrados por 10 administradoras distintas, totalizando mais de 220 mil metros de ABL próprio. Então, ele é bem diversificado, então ele tem 12 unidades, 12 shops em 12 diferentes estados, então está distribuído geograficamente, diversificado geograficamente em quantidade de ativos e também em quantidade de administradoras. Aqui embaixo a gente vê a distribuição do patrimônio líquido dele, então 2,4 bilhões do patrimônio líquido dele estão distribuídos em shopping centers, 80 milhões em renda fixa, cotas de outros fundos imobiliários 34 milhões, e aí tem esses decréscimos aqui, que seria de obrigações imóveis a prazo, a pagar e a receber de 345, que totaliza um patrimônio líquido final de 1,7 bilhões. E aqui do lado, a título de curiosidade, 97,2% ele tem participação do Shopping Praia da Costa, aqui no Espírito Santo, em Vila Velha, e esse shopping ele tem uma ABL de 39 mil metros quadrados aproximadamente. Então isso aqui você encontra nos relatórios, tudo detalhadamente de cada shopping. E aqui a gente vê a diversificação geográfica dele, a gente viu ali atrás que ele está em 12 estados brasileiros. A diversificação, gente, é muito importante na hora de você avaliar um fundo imobiliário, porque você tem que ter uma boa diversificação em quantidade de ativos, uma boa diversificação em qualidade de ativos. Não adianta ser um imóvel ruim, velho, pequeno, mal localizado, e uma diversificação geográfica também. Então, isso é essencial para você ficar tranquilo na hora de você investir em um fundo imobiliário. Claro que tem outros parâmetros, como preço sobre valor patrimonial, você não pagar demais por aquele patrimônio daquele fundo. Também tem outras como a liquidez média diária, se caso você precise vender a sua cota, o fundo imobiliário tem que ter uma certa liquidez e outros parâmetros também. A inadimplência líquida do mês foi de 1,7%, uma redução de 18,4 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior e um aumento de 0,2 pontos percentuais quando comparado com 2019. Aqui embaixo a gente vê que as barrinhas azuis são do ano de 2019, as barrinhas cinza claro do ano 2020 e cinza escuro 2021. Então, 1,7 pontos percentuais de inadimplência no mês de agosto, que foi o relatório que eles liberaram para a gente, 20,1% no mês de agosto de 2020 e 1,5% no mês de 2019, no ano de 2019. Então, olha só a diminuição que teve do ano passado para cá e é uma retomada, porque agosto do ano passado estava no meio da pandemia lá, então a inadimplência estava bem alta. E esse ano agora, nesse agosto, foi bem baixa a inadimplência, igual a patamares praticamente de 2019, ou seja, pré-pandemia. E isso é sinal de retomada dos shopping centers. Entrando na parte gráfica, que agora comparando a valorização dele com o IFIX e com o Ibovespa. O Ibovespa é essa linha laranja e o IFIX é essa linha azul, e ele está aqui nesses patamares medianos aqui entre os dois. E olhando o gráfico semanal dele, o que a gente enxerga de padrão? Desde aqui do início de 2021 ele entrou nessa tendência de baixa aqui no gráfico semanal, então é uma tendência mais de médio prazo. Está nela, cruzou média móvel 17 períodos para baixo, 72 períodos, sinalizou aqui em julho mais ou menos essa tendência aqui, fortalecendo ela, e agora ele continua dentro desse canalzinho aqui, respeita esse suporte muito bem. MACD aqui embaixo também está mostrando tendência de baixa, índice força relativa também, força vendedora está mais forte do que força compradora. Então, graficamente falando, o VISC11 ainda está numa tendência de baixa, não tem sinais de retomada, pelo menos agora no curto prazo aí. Então temos que esperar para ver a retomada do Ibovespa, e isso aí como um todo traz ânimo para os investidores. E na parte fundamentalista, o preço sobre valor patrimonial dele está bem descontado. Ele é um fundo imobiliário robusto, ele tem um grande patrimônio, então é um patrimônio alto de bilhões já. Ele também tem uma boa liquidez média diária, ele é muito bem diversificado em quantidade de ativos e uma diversificação geográfica. Então é um fundo imobiliário que atende aos pré-requisitos para a gente investir nele. E aí cabe a seu critério você avaliar se isso aí encaixa dentro da sua estratégia de investimento, colocar fundos imobiliários do segmento de shoppings.
para mim, pode ser uma oportunidade para médio prazo para frente, porque os shoppings eles estão descontados, mas uma hora vão voltar aos seus patamares normais, as receitas vão voltar e isso aí vai trazer o retorno no médio prazo para frente e talvez seja uma boa oportunidade, ok? Então é isso, pessoal. Gostaram do vídeo? Dá uma curtida aí para fortalecer, comenta aqui, interage aqui no vídeo comigo. Mostre quais fundos imobiliários você gostaria que a gente fizesse vídeo aqui, porque isso é bom, o YouTube entende isso como engajamento, como interação com o público e aí ele distribui esse vídeo para mais e mais pessoas e ajuda o canal a crescer, beleza? Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!